Boa noite a todos. Prazer para nós estarmos aqui neste momento em que essa igreja local se alegra, e não somente ela, mas todos nós que somos cristãos, que somos servos do Senhor Jesus Cristo, nos alegramos com este objetivo, com este propósito de realizar o batismo de dois irmãos aqui da igreja local, e sobre uma urgência tão importante de que cada um daqueles que já ouviram a respeito do Senhor Jesus Cristo venha tomar esse passo, essa decisão, essa tomada de decisão nas suas vidas, para que demonstre de fato que creram, que se arrependeram dos seus pecados e que agora publicamente professam diante de todos que morreram para o pecado, ressuscitaram com Cristo e viverão para o servir, para honrar e glorificar o seu nome dentro de uma igreja local, inserindo-se na membresia, no corpo de Cristo de uma igreja local. Isso para nós é algo que nos alegra, quando nós vemos pessoas de fato tomando decisão com convicção. Eu acho que nenhum dos que aqui se encontram não tem dúvida a respeito da situação de que a igreja local, a casa de oração, ela não leva para o emocional para tomar alguma decisão. A fé, ela sempre é tomada pela razão. Nós temos que estar convictos daquilo em que nós cremos. E isso é algo que precisa ser trabalhado em nossas vidas, atentar para aquilo que a palavra de Deus nos traz, através das mensagens do Evangelho, para que nós possamos de fato tomar uma decisão com convicção. E quando nós vemos isso, nós vemos o quanto é diferente aqueles que tomam a decisão por entender de fato o que é ser um servo de Cristo, daqueles que são chamados para um ato de batismo, como se fosse algo que dependesse para que houvesse a salvação, e algo que, se você não fizer, você vai morrer, e a pessoa toma aquela decisão de maneira inesperada e não creu verdadeiramente em Cristo. Isso traz uma consequência muito séria. Mas quando nós vemos que as pessoas entendem, e quando entende que ela precisa de arrependimento, quando ela precisa de perdão, que agora, se ela é uma salva, ela precisa também de obediência ao cumprimento daquilo que Deus mandou, aquilo que Jesus Cristo deixou instituído, para submeter-se ao batismo, que é justamente essa publicação diante de todos de que agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso glorifica não somente os que estão sendo batizados, mas muito mais ao nosso Deus e à igreja local que se fortalece neste propósito. Eu quero pedir para que cada um possa abrir as suas Bíblias, aqueles que as têm, em Atos capítulo 2. O tema da nossa mensagem é do pecado à decisão, o chamado que ninguém pode ignorar. Do pecado à decisão, o chamado que ninguém pode ignorar. E aqui nós vamos ler em Atos capítulo 2, e por causa do tempo nós não vamos ler todo o capítulo 2, mas nós vamos ler apenas o versículos 36 até o versículo 41. Diz o versículo 36: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que Deus possa abençoar a meditação que faremos sobre essa passagem. Amém. Se nós olharmos aqui o contexto dessa passagem, a situação na qual Pedro agora estava tratando com esse povo de Israel, nós vemos em Atos capítulo 1 até Atos capítulo 2, que Jesus Cristo ressuscitou, instruiu os discípulos por 40 dias e prometeu o Espírito Santo. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 4 até o versículo 8. Em seguida ele ordenou que os discípulos ficassem em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. Em obediência, cerca de 120 discípulos perseveravam em oração. Isto está em Atos capítulo 1, versículo 14, aguardando a capacitação que viria do alto. O dia de Pentecostes então ocorre, ali está registrado em Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, que no dia de Pentecostes era uma das festas judaicas, e ela ocorria 50 dias após a Páscoa, e reunia judeus de várias nações na cidade de Jerusalém. Vinham judeus de todas as partes do mundo, e reunia-se ali nessa festa do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, onde eles iriam ali apresentar as suas ofertas, estar adorando a Deus, estar ali lendo a Torá. A Torá para os judeus, o judaísmo, eram os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E esse chamado também de Pentateuco, ali eles liam as leis judaicas e estavam observando tudo aquilo que era do legalismo judeu. E acontece então que todo esse pessoal de todas as nações, esses judeus, estavam nessa localidade, em Jerusalém, e ocorre um evento inesperado. Veio do céu um som, que a palavra de Deus diz, como de um vento impetuoso. E nós estamos nos dias em que nós estamos observando ventos impetuosos. As tempestades, quando elas vêm, nós sabemos muito bem que aquele barulho causa pânico, causa temor. Mas o que aconteceu nesse momento é que o temor foi muito maior. Não era apenas o vento, o som do vento impetuoso. O problema é que encheu toda a casa aquele som, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E isso causou espanto a toda a multidão que estava ali em Jerusalém. Judeus piedosos, vindos de várias partes do mundo, ouviram o barulho e ouviram os discípulos falando nas suas próprias línguas. Imaginem só, um inglês que não sabe falar português, que vem para Santa Vitória para uma festa que seria comemorada em todos os lugares. E de repente nós, daqui de Santa Vitória, começamos a falar inglês sem nunca termos aprendido a língua inglesa. E aquilo causou espanto, para todos, porque tinha gente de todas as nações, e as pessoas ali,
os discípulos começando a falar das grandezas de Deus na língua de origem de cada um daqueles que estavam ouvindo. E eles ficaram atônitos e perguntaram: o que é isto? O que isso quer dizer? E alguns outros ainda zombaram, dizendo: esses homens estão bêbados, eles estão embriagados, e por isso que eles falam dessa forma. E aí chega a situação em que Pedro se levanta com os 11 discípulos e explica o cumprimento das Escrituras. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 14 ao versículo 21. Pedro se levanta com os 11, toma a palavra em voz alta e primeiro corrige o mal entendido. Ele diz: olha, nenhum deles estão bêbados, nenhum deles está bêbado, ainda é muito cedo para alguém se embriagar, ainda está bem de manhã. Em seguida, Pedro interpreta aquele fenômeno à luz da profecia do profeta Joel, que está em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Ou seja, o que está acontecendo ali não é uma confusão emocional, mas de fato é o cumprimento da palavra de Deus. E o centro da mensagem, então, que Pedro começa explicando a todos aqueles que estavam ali atônitos e admirados com aquela situação que ocorreu, das línguas, e cada um falando na sua própria língua, entendendo na sua própria língua, melhor dizendo. E nós vemos que Pedro então explica a situação e o centro da mensagem. Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo foi ressuscitado e Jesus Cristo está exaltado. E o problema maior é que quem crucificou a Cristo eram justamente aqueles judeus que estavam ali para honrar e glorificar o Messias, que já tinha vindo, mas que todos eles o rejeitaram e crucificaram. E quando Pedro começa a explicar, então a anunciar quem é Jesus, que Jesus foi aprovado por Deus com milagres, prodígios e sinais, isso está no versículo 22, que no versículo 23 ele diz que foi entregue o Senhor Jesus segundo o determinado conselho de Deus, mas crucificado por mãos ímpias. No versículo 24 a 32 ele nos mostra que Deus o ressuscitou, rompendo os laços da morte, conforme já anunciavam os salmos de Davi. No versículo 33 ele diz que ele está exaltado à direita de Deus, e Jesus Cristo recebeu do Pai o Espírito Santo e derramou aquilo que eles viam e ouviam diante de todos ali. E a conclusão é que Pedro então chega no versículo aqui que nós temos lido, no versículo 36, e ele diz: saibam, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui então nós chegamos no ponto da nossa mensagem. O efeito da palavra e o apelo que nós vemos com respeito àquilo que Pedro estava falando com a casa de Israel. Quando Pedro demonstrou a situação que cada um deles se encontravam, a palavra de Deus nos diz que eles, ao ouvir isso, os ouvintes, compungiram-se-lhes o coração. Isso significa, compungir o coração, significa cortar por dentro. Aquele corte que é por dentro. Aquela situação que não tem como costurar. E esses ouvintes ficaram de tal maneira impressionados e abismados e amedrontados com a situação, que eles reconheceram que eles de fato eram grandes pecadores, e que agora estava numa condição difícil diante de Deus, porque eles estavam ali para adorar a Deus e invocar o Messias,
mas o Messias já tinha vindo. E aqueles ali que não receberam o Senhor Jesus, estavam ali naquele momento. Então eles questionam a Pedro: que faremos, pois, irmãos? Eles ficam, de uma certa maneira, apavorados com a situação que eles se encontravam. A posição de culpados da morte do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. E eles tentam remediar e perguntam a Pedro: o que então nós podemos fazer para reparar o erro que nós cometemos com o nosso Salvador? E Pedro então direciona aqui o primeiro grande sermão do Novo Testamento, pregado pelos apóstolos aqui, a respeito da salvação, dizendo que o primeiro ponto era necessário que eles arrependessem dos seus pecados. O segundo ponto, era necessário que após o arrependimento, e aqui é importante nós esclarecermos o que é arrependimento. Arrependimento não é remorso, o que nós muitas vezes confundimos. Arrependimento não é aquele sentimento de que, poxa, eu errei, que triste, não poderia ter falhado, eu estou envergonhado, né? E aquele sentimento de eu sou um coitado, eu não tenho nada para apresentar a Deus. Arrependimento bíblico é mudar de atitude. Eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço o meu pecado, e eu mudo de direção. O arrependimento demanda conversão, e a conversão é justamente essa volta de caminho, de uma direção que estava indo, retornando para outra totalmente oposta. E se nós observarmos na palavra de Deus, nós nascemos numa situação em que nós já nascemos encaminhado nesse mundo para uma direção que vai desembocar no inferno. A nossa natureza pecaminosa, nossa natureza pecadora, sempre aflora em nós aquilo que é contrária à vontade de Deus. Observem o nosso temperamento. No momento em que nós ficamos nervosos, a raiva que sobrevém sobre nós, o que sai da nossa boca. Aquilo que nós agimos quando alguma coisa sai do nosso controle, a maneira que nós agimos e fazemos. E o quanto nós precisamos da graça de Cristo para que nós possamos ser salvos, porque de outra maneira, nenhum de nós seríamos salvos pelo nosso próprio mérito. Todos nós temos pecados, temos falhas, temos erros suficientes para nos lançar no inferno. Mas é por essa razão que Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque Ele reconheceu, e Ele sabia, e Ele observou este mundo e viu que não havia um homem sequer que pudesse agradar Ele em inteireza de coração, que fizesse tudo aquilo que era a sua vontade, que era a sua justiça, o que a sua justiça demandava. E diante disso Ele envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E Jesus, vindo a este mundo, Ele se submete integralmente à vontade de Deus Pai e faz um sacrifício vicário, com a sua própria vida. Ele entrega a sua vida em extrema santidade e pureza, para que eu e você pudéssemos ser salvos pelo sacrifício que Ele fez por nós. Essa é a razão pela qual, quando nós entendemos o Evangelho, nós arrependemos dos nossos pecados, nós mudamos de atitude, porque nós não conformamos mais viver uma vida que de fato somente crucifica o nosso Senhor naquilo que Ele tem feito por nós, e nós estamos desprezando aquilo que foi ofertado por nós. Eu quero apenas usar um exemplo prático. Eu acredito que todos aqui já passou por essa situação, onde você compra alguma coisa que para você é muito valiosa. Você compra um presente para alguém, e aquilo para você era o que você queria talvez até mesmo ter, mas você compra aquilo para dar para outra pessoa que você gosta, que você admira. E quando você entrega aquele presente, aquela pessoa recebe o presente e diz: tá bom, né? Obrigado. E não faz conta. O que você sente?
Já aconteceu com vocês isso? Já aconteceu, eu tenho certeza. Aquela ingratidão, e é algo que a gente fica, né, chateado, porque aconteceu essa situação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que Deus nos deu um presente que não é comprado por preço de ouro, por dólar, por reais ou por qualquer outro tipo de moeda, mas Ele deu o seu único filho, o seu filho para que morresse em nosso lugar, e para que todo aquele que nele crê, receba da parte dele a vida eterna. Quando nós observamos que o Evangelho, que é a boa nova de salvação, anunciada a todos que aqui se encontram hoje, da qual a palavra de Deus diz que quem crer, arrependendo dos seus pecados e confessar os seus pecados, e crer em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, receberá a vida eterna. E as pessoas que ouvem, fazem vista grossa, ou desprezam a esse chamado, a esse grande presente que foi dado por Deus. Essa ingratidão é grande demais para o nosso Deus. E essa ingratidão é algo que, por muitas vezes, muitos que aqui se encontram, estão fazendo como aqueles judeus no passado fizeram com o Senhor Jesus, enquanto esteve neste mundo vivo, mostrando por sinais, prodígios e tantos milagres, que Ele de fato era vindo da parte de Deus. Ninguém pôde fazer o que Cristo fez, mas ainda assim aquelas pessoas estavam buscando a Deus nos seus próprios interesses. E essa é a razão pela qual nós vemos tantas pessoas que até o dia de hoje conhecem quem é Jesus Cristo, sabem e conhecem a graça de Deus, mas não se submetem ao senhorio de Cristo. O que Pedro está dizendo aqui é que, o versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, e eu posso parafrasear esse versículo: esteja, pois, absolutamente certa, pois toda a igreja de Santa Vitória, que aqui se encontra neste momento, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, que significa Salvador. A crucificação, o desprezo, ele ocorre na vida daquelas pessoas que até o dia de hoje veem e observam o meio e o único meio de salvação, que é arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo. Mas eles desprezam esse convite, e à semelhança dos judeus do passado, estão crucificando ainda o Senhor, porque desprezam o seu convite de salvação. Arrependimento demanda conversão, mudança de atitude, e esse é o primeiro passo para seguir-se ao passo subsequente, que também é uma ordem. Aqui Pedro então fala dos três elementos principais: arrependei-vos, versículo 38, Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos, e em seguida ele diz: após o arrependimento, cada um de vós seja batizado, cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados, e uma vez batizados receberão os dons do Espírito Santo, recebereis o dom do Espírito Santo. E essa é uma promessa que não se limita a um povo de Israel, mas a todos os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Entendam que o Evangelho que nós estamos anunciando aqui hoje, essa mensagem, ela é de fato algo que Deus já havia planejado de antemão, para chamar ao arrependimento todo aquele que aqui se encontra na sua vida de pecado, na sua vida errante. E eu tenho certeza de que aqueles que estão agindo e vivendo de uma maneira que não agradam a Deus, não satisfaz a sua vida com nada daquilo que tem buscado neste mundo. Isso é fato. Eu não estou aqui tendo visões, eu não preciso disso.
aquele que não se conforma com a vontade de Deus. É semelhante a alguma coisa que nós compramos, em uma analogia boba, mas que para ser entendida, eu quero usar aqui, mas é a mesma coisa quando nós compramos um equipamento ou um instrumento que tem muita tecnologia, e nós queremos ligar aquilo, tipo o fogão da casa do Eliezer, né? Aquilo é demais para nós, né? A gente não sabe nem ligar o negócio lá, que é, como é que chama aquilo, Eliezer? Indução, né? Mas o negócio é eletrônico, né? Mas não somente isso, mas quantas coisas nós temos e compramos que, se a gente não ler o manual, nós não sabemos nem ligar, ou liga e não sabe fazer aquilo usar, né? Não sabe funcionar. A minha esposa é muito inteligente, mas hoje ela apanhou do fogão, né? Ele fez um curso para mexer no fogão dele. Mas na nossa vida, a nossa vida aqui neste mundo, ela é semelhante a isso. Se nós quisermos viver a nossa vida tentando entender aquilo que agrada o nosso coração, que não seja submeter à vontade de Deus, você vai sempre estar buscando em tudo aquilo que o seu coração busca, mas não vai achar satisfação. Vai buscar na riqueza, vai buscar nas festas, vai buscar nas bebidas, nos vícios, vai buscar em mulheres, em homens, em tantas outras coisas, agradar a sua própria vontade, mas dentro do seu coração existe um vazio e uma falta de paz que você não se encontra e não se acha satisfeito e feliz. E isso Deus já colocou no coração do homem, para que o homem não encontre satisfação, porque Ele quer que todos que a isso estão sentindo, possa de fato entender que a satisfação está no seu Filho Jesus Cristo. E quando essa pessoa se conforma à vontade de Deus, arrependendo da sua vida errante, e voltando-se para o Senhor, esse prazer e essa paz, quem concede é Deus, e isso ninguém lhe tira. Aquilo que Deus dá, o homem não consegue retirar e afagar com outras coisas. E entendam que cada um de nós nascemos e somos eternos, diferentemente de todas as coisas que foram criadas neste mundo. O ser humano é o único que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E não duvidem que a sua vida vai acabar aqui neste mundo quando você foi sepultado ali no cemitério. Não foi, não acabou. A sua alma, ela é chamada para a eternidade. A Bíblia nos fala que existe 2 destinos para ela. Existe o céu, existe o inferno. E esse destino, ele é decidido pela sua própria convicção, pela sua própria decisão de fé. O Evangelho nos mostra que todos nós estamos sob condenação por causa do nosso pecado. O pecado, porque nós temos ele em nossas vidas, nós temos como recompensa e remuneração desse pecado a morte. Mas a palavra de Deus também nos diz que aquele que tem o Filho, ele tem a vida e ele não passará por essa situação de morte. O Senhor Jesus venceu a morte, venceu o pecado. E é necessário que todos que entendam a respeito da palavra de Deus venham a mudar a sua vida e a sua direção, para que, arrependendo, também tome o passo do batismo. O que nós observamos aqui, dentro deste contexto, é o fato de que nós, hoje, será realizado na igreja local o batismo, onde um casal, pela graça de Deus, foi transformado pelo Senhor. E eles tomaram a decisão com convicção. Ninguém forçou eles a nada. O Elias não amarrou eles, falou: vai passar pelo batismo agora. Precisa batizar. Será que ele fez isso? Tenho certeza que os nossos irmãos falarão que não existiu isso. Eles estão partindo com convicção. O que está faltando muitas vezes em nosso meio, e eu não digo apenas aqui na igreja local, eu digo em todos os lugares.
Eu congrego em uma igreja onde eu vejo todos os domingos rosto de amigos meus que eu amo muito, mas de verdade, são meus amigos de infância. Eles estão frequentando as reuniões copiosamente, todos os domingos, de manhã e à noite, mas nunca se decidiram a tomar um passo de fé. Quando questionados, eles dizem: eu sei quem é Jesus, eu creio nele, mas não tem tomado o passo subsequente, que é o batismo. E quando a pessoa toma o passo do batismo, nada mais é do que a confirmação de que de fato agora ela está publicamente demonstrando a todos que ela é uma nova criatura. Uma outra analogia, uma outra explicação boba, simbólica, mas apenas para nós entendermos o que seria o batismo. Imagine um jogador que está inscrito em um time de futebol. Ele tem o uniforme, a sua camisa está gravado o seu nome atrás, ele está no elenco ali do time, ele posta foto com a equipe quando ela se posiciona para tirar a foto ali do evento, e ele diz a todos: esse é o meu time de coração. O problema é que ele nunca aparece para treinar, e quando o técnico convoca, ele ignora o chamado. Quando o jogo começa, ele inventa uma desculpa para não estar presente no jogo. Ele está no time, mas ele está só de aparência. Ele não joga, ele não entra em campo, ele não faz a sua parte. De maneira semelhante, nós vemos aqueles que se dizem cristãos, mas eles não obedecem ao chamado de Jesus Cristo, ao arrependimento. Ele não se batiza, embora creia em Jesus Cristo. Ele não serve, ele não cresce, ele não se compromete com nada daquilo que é santo e sagrado. E o pior, às vezes ele tem uma falsa convicção de que é salvo, mas vive uma vida errante, descomprometida com aquilo que é de Deus. O que nós observamos é que Cristo nunca chamou plateia. A quem ele chamou com convicção, e eu tenho certeza de que todos os que aqui se encontram, em um dia já foi chamado pelo Senhor, em uma mensagem, pelo menos, que a palavra tratou especificamente com o seu coração, mas você deixou para depois. O que o Senhor Jesus Cristo chamou, nós vemos hoje de manhã, ele chamou discípulos, pessoas que vão seguir a Ele em todos os seus passos e se compromete com o serviço e com a obra dele aqui neste mundo para fazer o crescimento, para edificar mutuamente uns aos outros, para que a igreja se fortaleça e cresça e para que seja exercido os dons que Deus em Cristo Jesus e Jesus Cristo concedeu a todos aqueles que creram, os dons espirituais para que sejam usados para o serviço dele na igreja local. Deus não busca quem só serve, quem só veste a camisa, ou aqueles que somente se dizem: eu sou convertido. Deus não chama, não vê isso como um discípulo, um cristão. Mas o cristão, um discípulo de Jesus, é aquele que entra em campo com obediência, é aquele que renuncia às suas próprias vaidades, às suas próprias vontades, é aquele que entra em campo com fé, com convicção. O que nós estamos vendo aqui, de um casal, o Léo e a Andréia, o Léo e a Andréia, o que nós estamos vendo é um casal que se comprometeu com o Senhor Jesus Cristo em primeira mão. Subsequentemente servirão na igreja local. Mas quantos que aqui se encontram,
poderiam neste mesmo dia estar passando também pelas águas do batismo, se comprometendo diante do Senhor com a convicção de fé, de arrependimento e de professar que, olha, eu de fato sou um cristão. Não seja plateia, não seja um cristão nominal, não se engane, porque a Deus você não se engana, a Deus você não engana. Não se engane, não tente achar que você vai driblar aquele que sonda os corações, aquele que entende as nossas vontades, aquele que a palavra de Deus diz que nem subiu a nossa boca ainda para falar, e Ele já sabe o que está no nosso coração. Quem somos nós para tentarmos driblar, como nós fazemos com tantas coisas neste mundo aqui, enganando um e outro com aquilo que nós dizemos que somos e não somos, achando que isso também será possível diante daquele que é o nosso Criador. O que nós vemos aqui com esse povo judeu é que o versículo 40 diz: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Por mais perversa que fosse a geração ali daquela época em Jerusalém, eu tenho certeza que ela não se compara com a nossa geração. A perversão que está em nossos dias jamais pôde ser comparada. O acesso à pornografia e tantas outras coisas jamais foi tão escancarado e acessível a cada um de nós. Há 20 anos atrás, aqueles que queriam acessar alguma coisa pornográfica tinham que acessar uma sala secreta e aquilo envergonhava. Não eram todos. Hoje está na palma da sua mão. Basta uma pesquisada e você tem acesso. A imundícia de tantas drogas, nunca se nominou tantas drogas em nossos dias. Há 20, 30 anos atrás, eram as drogas básicas que todos conhecem. Mas já viu o tanto de drogas que existe hoje? LSD, êxtase e tantas outras coisas que a gente nem sabe o nome. E tudo isso fazendo com que o homem busque nesses picos de dopamina que essas drogas produzem, a satisfação da sua própria alma. O problema é que o efeito passa e volta novamente aquele vazio em seu coração. Você nunca será preenchido por algo que é temporário, diante de um ser como você que é eterno. Busque Jesus Cristo como seu Senhor e verá aquilo que Deus promete, que aquele que o tem a paz no seu coração, aquele que o tem a satisfação da sua alma, aquele que o serve tem a alegria de o servir, e verá que, assim como esses cristãos do passado, quando Pedro diz a eles: salvai-vos dessa geração perversa, eu posso mais uma vez afirmar como Pedro disse a cada um de vocês: salvai-vos desta geração perversa. E o que é necessário? Arrependimento, um arrependimento verdadeiro de conversão. Uma vez convertido, se você já é um convertido, não titubeie, não fique temeroso, tome o passo de convicção de fé e peça o seu batismo. A igreja não vai pegar você pelo braço e mergulhar você nas águas. Isso não é bíblico. Toda a nossa decisão de fé, ela demanda convicção de quem nós somos, pecadores, de que nós precisamos, de Jesus Cristo. E tudo isso demanda o quê? Raciocínio. Eu preciso convencer-me de que eu preciso do Salvador Jesus Cristo. E entenda que a quem foi crucificado, a quem crucificou o Senhor Jesus, e quando nós recusamos esse convite de salvação, estamos agindo semelhantemente de crucificar o Senhor Jesus. Nós vemos ali que o Pedro diz: esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o tornou Senhor e Cristo. Cristo, eu tenho certeza de que todos aqui que já ouviram a palavra de Deus entendem que Ele é o Salvador da humanidade.
Mas o Senhor, esse é o problema de que tantos que ainda não tomaram o passo de fé para o batismo. Para o Senhor, você ainda não se fez servo. Nós precisamos servir ao nosso Senhor naquilo que Ele manda. E um dos seus mandamentos é: arrependei-vos, crede e sejam batizados. Isso é mandamento. E se Ele é o nosso Senhor, o que está te impedindo de tomar essa decisão? Versículo 41, encerrando: então os que lhe aceitaram a palavra, não demorou muito. Esses homens estavam de tal maneira compungidos seus corações, quebrantados de tal maneira, que eles disseram: eu não quero mais viver a vida errante que eu estava vivendo. Pedro, que seja agora, eu estou pronto para o batismo. E não foi uma, não foi duas, não foi 10, não foi 30. A palavra de Deus diz que naquele dia, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Todos aqueles que ouviram, entenderam que quem estava falando através de Pedro era o Espírito Santo de Deus. E os seus corações foram compungidos. O que eu peço a Deus nessa noite é para que o mesmo Espírito que operou em Pentecostes e quebrantou o coração daquelas pessoas que estavam buscando a religião, religiosos, aqui nós não vemos ninguém que era ateu, perdido, não, eram religiosos, copiosos, queriam cumprir o mandamento, mas estavam fazendo de maneira equivocada. O mesmo Espírito que agiu sobre aquelas 3.000 almas, possa agir aqui em nosso meio, diante das dezenas de pessoas que nós encontramos aqui. Que Deus possa dar a você a convicção, assim como deu ao Léo e a Andréia, assim como deu ao Léo e a Andréia, a convicção de se submeterem ao Senhor Jesus, ao mandamento dEle, para ser uma bênção na vida deles e uma bênção para a igreja local. O que eu quero dizer é que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em todos os sentidos, capacitando cada vez mais nessa caminhada de fé. Nós não somos chamados para termos a perfeição e o entendimento de tudo. O que nós somos chamados é: venha como nós estamos. Deus vai habilitar a cada dia, a cada passo, mas não há possibilidade de recebermos a nossa habilitação se nós não tomarmos um passo de fé. Não tem jeito de chegar a Ituiutaba se nós ficarmos sentados no banco aqui da igreja local. Nossa fé demanda convicção de tomar o passo para chegarmos no nosso destino. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e a vida de todos que aqui se encontram, para que aqueles que já têm a possibilidade, já conhecem o Senhor Jesus Cristo, não volte sem conversar com a liderança da igreja, de tomar a posição, a atitude, a decisão de transformar as suas vidas em vasos de honra e de serviço para Deus. Amém.